Então, para quem tiver interesse em estudar na Europa, inclusive tem vários países que a educação é universal pública e mesmo nos países que é pago é muito mais barato, muitas vezes é grandeza mais barato do que nos Estados Unidos, não é isso? Cara, me explica por que isso. Por que os Estados Unidos a educação é tão cara? Porque ela é menos estatizada do que aqui. Pelo mesmo motivo não, que... Até as faculdades estatizadas custam 15, 20 mil dólares por ano. É isso, é porque aqui as universidades elas pertencem ao Estado e lá elas são amplamente subsidiadas pelo Estado. Existe um esquema que se empresta dinheiro de pessoas que não são o governo, normalmente é dinheiro privado, mas que é garantido pelo governo. E lá no Brasil você não paga o FIES. Lula e Bolsonaro perdoaram o FIES, né? Isso é notícia boa, né? Mas o Bernie Sanders queria perdoar o FIES americano também. Só que além do Brasil ser um mangue e toda hora ter refis, toda hora ter renegociação, toda hora ter perdão, nos Estados Unidos nunca teve nada disso. E nos Estados Unidos não existe prescrição. Se você não pagar a sua dívida estudantil, você não vai herdar. Isso não entra em falência, inclusive. Nos Estados Unidos, o governo garante o pagamento para a universidade. Então as universidades só fazem aumentar o custo, porque para eles é sempre vantagem, né? E o cara que está sendo admitido em uma grande universidade, ele não tem como se avaliar se ele deve ou não ser aluno. Inclusive, eu tenho quem tiver interesse, entre lá no Substack do 38. Eu tenho vários artigos, inclusive, que eu comento como é que eu acho que são as políticas públicas que resolveriam cada setor do Brasil. Especificamente na educação, eu acredito que acabando a regulação estatal e sendo permitida a venda de percentual de renda futura do cara, a maioria das pessoas iam ser financiadas pelo percentual de renda futura deles. Se fosse um jogador de futebol de base. É que tem passe, não é isso? É análogo, mas não é igual. É você tendo 10% do passe dele. Ou X% da transferência pra sempre. Da transferência e do salário. Porque os empresários jogadores de futebol têm porcentagem do salário também. Quem é que sabe dizer se você deve ou não fazer uma Ivy League? É um cara que fez a Ivy League ou é você? Você não sabe se você tem vocação para aquilo. Agora, se um médico vê um menino e diz assim, esse cara tem potencial para ser médico, eu vou ganhar um percentual da renda dele, ele tem interesse de orientar e arranjar emprego pra esse cara? Cara, eu vou te contar uma história. Respondendo a sua pergunta, por que é mais cara a educação nos Estados Unidos que aqui? Porque o governo americano torra mais dinheiro, de maneira irresponsável, havendo uma separação maior entre controle e propriedade. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Isso já é formalmente demonstrado há mais de 100 anos. Quando você diz que o governo americano, em tese, é mais corrupto... Ele bota mais dinheiro em um esquema mais corrupto do que o daqui. Que é o lobby. Que desalinha mais, que é o financiamento estudantil irresponsável. Você pegar pessoas que não têm avaliação... A maioria das pessoas... Zero crédito. A pessoa chega com zero de crédito. A maioria das pessoas que fazem faculdade nos Estados Unidos não tem condição de fazer. Tanto é que a maioria não termina a faculdade. E vai trabalhar no Starbucks, mesmo terminando. E mesmo que você não termine a faculdade, você continua a dívida. Certo. Se você largar a faculdade no meio, ele perdoa a dívida ou você continua tendo que pagar? Você continua tendo que pagar. A maioria não termina a faculdade. E a maioria que termina a faculdade, o aumento marginal é zero ou inferior ao tempo que ele teve em perder 4 anos. Como no Brasil, porra. Se você botar na conta do papel, o cara que paga 15 pau... Só que no Brasil ele é pouco dinheiro comparado a um salário anual americano. Mas um cara que paga 6 anos de 15 mil pro menino formar em medicina, quanto é isso em valor presente líquido? Se esse cara tivesse pagado 15 pau de Bitcoin nos últimos 6 anos, e não é só esse dinheiro, também tem o custo de oportunidade, que se esse cara não fizesse a faculdade, ele ia fazer alguma coisa, no mínimo dirigir Uber, ia fazer 2 pontos por mês, não é isso ou não? Você é vendedora de loja, qualquer merda que esse cara fizesse, quanto é isso aí? É milhões, não é isso? Tá, e as pessoas que dizem pra você o seguinte argumento: o Renato 38, ele é contra a educação universitária, só que ele tem 50 diplomas, ele é advogado, ele fez mestrado em finanças. Qual é o seu argumento contra isso? A faculdade que eu fiz não existe mais. Puta que pariu, muito obrigado. Eu falo a mesma coisa, eu falo assim, ó, eu entrei na faculdade em 2007, não existia Wi-Fi. A partir do momento que chegou a internet banda larga, acabou a necessidade de ter faculdade normal. É isso. O que Bolsonaro tinha que ter feito, se ele quisesse moralizar, era fazer como é que chama? Os cursos, 90% dos cursos, tudo online. Igual o Japão. Sim. Que acabava com humanas e essa bagunça. Se eu assistisse uma aula de direito, no meu primeiro ou segundo semestre, como você tá vestido, eu ia tomar um esporro. O professor ia dizer, você acha que você tá onde, moleque, pra estar de tênis? E olha que você tá com camisa social, não é isso? Que isso? Na sua época, na minha época, que de terno... Não, de terno não, mas com a roupa social, com sapato pelo menos, não é isso? Você podia estar para uma aula de direito. Para uma aula de direito. Hoje em dia, o professor da faculdade vai de chinelo. Pô. É isso, mudou. Eu fui aluno de caras como Washington Trindade, que dizia, teve o marinheiro que viu, o marinheiro que testemunhou, só teve um cara que viu o submarino alemão atacando o Brasil, chamava Washington Trindade. Aí eu cheguei pro professor e disse, professor,
Se o cara tem o mesmo nome seu, tem quase da mesma época, foi você, o cara que mudou a história do Brasil, a única testemunha do ataque alemão. Ele tacou aonde? Tacou a Bahia? Em alto mar. O cara viu um ataque de submarino alemão. Aí o cara falou assim, me respeite, seu moleque, que naquela época, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, eu já era capitão reformado. Ele já tinha sido capitão, já tinha sido reformado. Ele era oficial em 1944. É isso, exato. E deu aula pra você em 97. Esse cara, por exemplo, encontrou o bando de Lampião depois de 16 dias de viagem pra tomar posse como Ministério Público de Correntina. Tipo, porra, o cara que conheceu o Lampião, que foi rendido por Lampião, tira a roupa, seu vagabundo, não é isso? Tinha uma história que ele sempre contava, que ele dizia o seguinte, que ele levou 16 dias da Bahia. Correntina, inclusive, era pra pertencer a Recife, é Pernambuco. Era o oeste inteiro da Bahia, era pra pertencer a Pernambuco, mas depois deles terem, como é que chama? Confederação do Equador, não é isso? Depois dele ter dado testa lá e eles tiraram o oeste pra Pernambuco, nunca mais dar testa, não é isso? Nunca mais ser relevante no cenário nacional. Esse cara levava 16 dias, vapor, trem, a zorra toda. Diz que tava ele e um soldado, quando ele foi tomar posse lá, ele encontrou o bando de Lampião, 300, 400 caras de fuzil. Aí os caras disseram assim, tira a roupa que você vive como homem, que eu gostei de seu terno de linho branco. Você prefere dar testa com 2 revólver ou se render e morrer como homem? Os caras se renderam, entregaram a roupa e tal. Os caras podem ficar rezando ali que a gente vai resolver o que faz com vocês. Aí, segundo ele, nisso, antigamente não existia defensoria pública. Quem fazia as vezes da defensoria era o Ministério Público. Aí o cara falou que teve um dos soldados de Lampião. Falou assim, capitão, aquele doutor ali a gente não pode matar não, porque eu tenho uma dívida de honra com ele. Esse cara atuou na minha defesa de um processo de uma puta, dizendo que o filho era meu e ele defendeu a honra do nome do meu pai. E não tinha DNA na época, como é que se defende um processo de puta? É isso, a puta dizendo que ele tem que negar uma negativa de vínculo. Você não... É mentira, cadê as evidências que ele comeu, não é isso ou não? Se não tem DNA, é mais fácil você fazer uma defesa com ausência de sobre provas. Universidade, é mais rapaziada. Fácil. Nós vamos voltar para o assunto universidade. Eu tô dizendo que meus professores eram caras que não eram baby boomers. Eram silent generation, eram gerações que eram adultos na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Okay. Eu fui aluno de Washington Trindade, fui aluno de Calmon, fui aluno de caras que eram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, não é isso? A universidade que eu estudei não existe mais. Os boomers já acabaram, já aposentaram. Agora é tudo zoomer, né? Comer, né? Que são os professores da universidade. Pois é, voltando nessa história, o cara devolveu o terno do cara, executou o policial na frente dele e disse, pode ir embora. Ok. Que você tá com moral com a galera hoje, né? Caraca. Mas voltando ao assunto, cara, universidade hoje em dia não tem a mesma valia de que em 97, 98, quando você entrou. Rapaz, a universidade acabou, velho. Não, a universidade que eu fiz não era uma coisa santa, já era uma coisa degenerada. A questão é que os níveis de degeneração, meu irmão, hoje em dia foram foram estratosféricos, não é isso? Eles não têm, a universidade que eu fiz não existe mais. Não existe mais. E não existia na época que a gente fez a universidade alternativa que hoje tem, não é isso? Eu encontrei um brother hoje na rua. Vamos lá dar uma solução aí pros nossos camaradas que estão para entrar na universidade ou pensam em sair. Que solução você daria pra essa galera? Tem pessoas que têm vocação de fazer universidade. Pra mim, ó, medicina, qualquer coisa da área da saúde, a vocação. Não, velho. Tem um monte de médico Uber em 10 anos. O número de médicos no Brasil dobra a cada 5, 6 anos. Você tá maluco? Se tiver que pagar um centavo, não vale a pena fazer medicina no Brasil. É loucura, velho. Paga 15 mil reais por mês. Então faz universidade de quê? De coisas técnicas. Depende engenharia mecânica, engenharia química. Tem pessoas que têm vocação pra ser padre e freira? É o próximo assunto que eu quero trazer pra você. Vocês foram pra Fátima hoje junto? Não, vocês estavam na Fátima com eles? Inclusive tem um menino que me encontrou, me abraçou, tirou foto comigo, uma galera. Aí eu perguntei, você tá trabalhando com o quê? Eu trabalhei em Londres, trabalhei não sei onde, tô desempregado há não sei quanto tempo com minha mulher aqui. Tô procurando o que fazer. Eu disse assim, rapaz, você fala vários idiomas, você já morou em vários países, você tá procurando o que fazer com a internet pra ganhar dinheiro, velho? Ele, mas esses cursos de ganhar dinheiro na internet é tudo mentira, eu não acredito em nada. Aí eu falei assim, brother, você já ouviu falar de um cara chamado Olavo de Carvalho? Esse cara vendia curso na internet? Olavo vendia curso na internet ou não vendia? O curso online de filosofia, em sua primeira aula, ele dizia que o mais importante era você, antes de você querer arrumar o mundo, arrume sua cama, não é isso? Antes de você perseguir vida intelectual, persiga o seu cumprimento de suas obrigações domésticas, não é isso? Ele não disse isso na primeira aula do COF, que manda você fazer seu necrológio. O curso online de filosofia do professor Olavo monetizou, ele ganhou dinheiro com isso, sim ou não? Ele monetizou, ainda monetiza para a família dele, anos depois de sua morte. Ele modificou a vida de pessoas positivamente, sim ou não? Mudou a história do país, não é isso?
Então Ele aquela porra, alcunha de o quê? vendedor de curso... Não, pra começar, eu digo, vem cá, o cara que comprou meu curso online, que o Alan vende lá, que você tá fazendo propaganda aí, o Bitcoin Black Pill. Bitcoin Black Pill é o R$400 na Hotmart. Batismo Bitcoin, sei lá o Batismo quê. Bitcoin. Mas o cara que não comprou essa sabia o nome porra... do curso. O cara que comprou essa porra na pré-venda a 200 conto, há 2 anos atrás, e comprou Bitcoin de 50 a 60 mil Pô, reais. se deu bem pra caralho. Se deu bem pra caralho. E virou um evangelizador. Rapaz, a galera que comprou o início do negócio... Teve uma vez que eu cheguei no aeroporto, me perguntou janela ou corredor. Eu disse assim, não, velho, eu quero 3 ou 4 cadeiras vazias do meu lado. E ele me botou, eu vim deitado, mais deitado do que o cara da executiva, né? Ah, porque o cara da companhia aérea tinha lido, te reconheceu. Olha, eu vou lhe contar uma pior do mas que se ele essa. fosse foda, não estaria trabalhando na companhia aérea. Já estaria, porra. Calma, ouça essa. Teve uma vez que eu cheguei na Tá ganhando Azul. 3 mil reais na companhia aérea. Teve uma vez com deu a conexão, certo, tinha uma conexão Qual é? da Azul. Teve uma vez com a conexão. Outro. Teve uma vez que atrasou uma conexão minha. E eu vou pros Estados Unidos. Eu cheguei atrasado, não tinha condição. Eu falei, rapaz, eu sei que você não vai ter como me botar no avião. Salvador, São Paulo. É de Salvador, ia pros Estados Unidos. Rapaz, eu sei que você não vai me botar em outro avião. Me arranja, agilize logo meu hotel, né? Isso, não, você vai embarcar. Já tinha fechado o check-in a meia hora. Faltava tipo 5 minutos pro avião deixar o solo. Ele disse, cadê sua mala? Vai fazer o check-in sim. Aí eu disse, não, rapaz, já não fechou o check-in a meia hora? Não vai fazer sim. Minha honra, magnata. Tipo, nesse nível. Aí ele disse, não, vai me dar essa mala, não sei o que lá. Aí o cara atrasou a saída do avião, tipo, 50 minutos, velho. Pra colocar? Pra colocar a minha mala, mandou abrir o check-in. Ele mandou avisar o cara que tinha algum defeito mecânico que voltasse, não é isso ou não, que abriu o check-in de novo e me levou lá. Eu digo, rapaz, que porra é essa, velho? Você atrasou o avião de sair 50 minutos por causa de uma cadeira, velho? Ele não. Quando meu pai morreu e deixou o negócio na minha mão, ninguém em minha casa sabia fazer o que meu pai fazia, a gente teve que transformar esse dinheiro em trabalhar. Eu orei a Deus o que é que eu tinha que fazer, entrei na internet e li seu livro, velho. E comprou Bitcoin a quanto? Você fez o patrimônio de minha família sumir 5 vezes em 2 anos. Você acha que você não vai embarcar? Você vai embarcar sim, não é isso? Talvez o patrimônio do cara de 50 mil tenha ido pra 250 mil. Tipo, pode não ter mudado a vida, pode não ter feito ele ter um dinheiro que vai largar o emprego, mas mudou a vida dele, da mãe e das irmãs. Não é isso ou não? Certo. Tipo, o cara aumentar a grana 5 vezes, se for de 100 pra 500 mil reais, não aposenta o cara, não é isso? E isso você não aprende numa faculdade? Não, velho. A faculdade vai lhe ensinar o contrário, vai dizer que isso é impossível, inflação IPCA, não é isso? A faculdade vai ensinar o discurso oficial. A escola pública é o modelo prussiano. A escola prussiana, a base da escola pública, o modelo real da escola pública foi criado para que vassalos obedecessem grito de suceranos para morrer. É para isso que foi criada a escola pública, é para isso que ela é usada, não é isso? É ensinar obediência e condicionamento, inclusive de usar as palavras e conceitos que o governante quer. O governante, seja um prefeito, o governador, o presidente... Silêncio. É isso. Ele quer que seu filho seja rico, independente, inteligente ou estúpido, obediente, dependente. O que ele quer? A segunda opção. Pois é. Exatamente. Se você... Foi o que a gente conversou aqui no início. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade, não é isso? Sim, se você botar a sua filha na mão de outro cara, ele vai cuidar como se fosse dele, né? Certo. Não é isso? Ou não? Lá vai ele, como se fosse dele. Você concorda comigo ou não? Concordo. É isso. Alguém vai cuidar de sua mãe melhor que você? Você vai deixar a saúde e a educação de sua filha, de sua mãe na mão dos outros? Não vai, não é isso? Quando o olho do dono que engorda o gado, não é isso? As pessoas conseguem compreender isso. Toda a corrupção advém de controle de propriedade. E você perguntou, por que a educação americana é mais cara que aqui? Porque eles distorcem mais, com mais separação de controle de propriedade do que aqui, não é isso? Pronto. Aqui só tem 2 atores. O governo que vai arrecadar com a produção do escravo e o escravo. Lá tem o governo, o banco, o escravo, o banco e a universidade que quer mamar, inclusive reduzindo, aumentando o prejuízo do Estado e reduzindo o retorno ao otário, não é isso? Tipo assim, lá tem mais gente envolvida com mais interesses lobistas. Mas voltando, a gente tava conversando aqui, qual era o caso mesmo? Qual era o exemplo que você falou? Da universidade? Isso da universidade? Pô, a gente falou tanto. Cara, O governo quer que o seu filho seja inteligente, rico? Não, quer que ele seja gado. Você vai deixar ele controlar a educação ou você? Então, vamos lá. Quem é que controla a universidade? Partindo dessa premissa, a criança devia parar de estudar na 8ª série, que é o 9º ano. Tem um brother ali, garanhão. Porque o ensino médio se prepara para o vestibular. O ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, prepara para Enem vestibular. Então, já que não faz sentido fazer universidade mais, não faz sentido ter ensino médio. Vai até o 9º ano e vai trabalhar, vagabundo. Que 9º ano? Hoje em dia, tem muita gente, inclusive, que existem escolas que são feitas por comunidade, né? Escolas que são feitas para ensinar os valores que as pessoas concordam que são valores reais. E muita gente, cada vez mais, está se dedicando ao homeschooling. A gente tem um brother aqui que está aplicando asilo político pela proibição de homeschooling no Brasil.
Se hoje em dia você tem direito de fazer homeschooling no No Brasil, satânico, lá onde tá no sua Brasil, filha? não. Califórnia, sim. Pior que sim. Dá, Pois é. ainda dá. É legal ou não é? É legal, Pois é. Então, se existe uma liberdade de você educar seu Califórnia filho em um país... satânica. Pois é capaz de um português conseguir um asilo político nos Estados Unidos, se ele for acusado criminalmente aqui de educar o Aqui filho é dele. crime. Não mandar seu filho pra escola e educá-lo em casa. A maioria dos países da Europa, desescolarizar é crime, né? Para pra pensar. Uma escola de boa qualidade em São Paulo, você vai pagar 10, 15 mil por mês, certo? Uma escola boa em São Paulo. Rapaz, por aí. aqui, eu encontrei 3 caras aqui que botam os filhos em particular, inclusive um garanhão com 4 filhos, né? Aqui é 1.000 euros, é? Não, 300 euros, bicho. Escola Internacional Montessoriana, a zorra toda, né? Que é muito barato mesmo. Mas em São Paulo é 10, 15, certo? Rapaz, tem que ver que escola é essa, velho. 10 mil reais? Jorge Paulo Lema. Tem que ver que escola é essa. Você não tá pagando escola, você tá tem pagando graded. network, né? Não, mas tem graded school, St. Paul, as escolas bilíngues, elas custam 10, 15 mil reais por mês. A minha tese é a seguinte, 38. Cara, ao invés de pagar 10, 15 mil reais por mês, eu pego uma professora montessoriana, PhD, mestre, e boto ela dentro da minha casa. Rapaz, desse nível de gasto, meu irmão, é melhor você gastar 100 pau, menina, nascer nos Estados Unidos e estudar nas escolas públicas de lá, que são maravilhosas, viu? Rapaz, tem cada escola pública nos Estados Unidos, não na Califórnia, Texas, né? no Texas tem uma Rapaz, escola pública. Flórida agora é crime, o cara ficar falando negócio de estudo, não é crime agora, o cara bota pra fora o cara perde emprego, né? É vedado por lei, negócio na Flórida agora, como é o nome do governador lá? Demissão. O cara bota na rua, viu? Professor vier com negócio de, como é o nome de gaysismo, como é o nome que chama lá, de mandar cortar o pinto do menino, como é? De gênero, como é? O cara vier com esse papo aí, se o cara vier com esse papo woke aí, é demissão, não é isso? Na rede pública. Rapaz, tem várias escolas, inclusive... Mas você não faria isso não, pagar... Famílias que fazem homeschooling, eles contratam professores, mas eles juntam com outras famílias que têm os mesmos objetivos semelhantes. Bota os guris junto e vão contratando professores de cada... Você não sabe tudo que você vai querer ensinar pro guri, não é isso? É interessante isso. Sua filha vai querer tocar um instrumento. Você não sabe, sei. Você não vai contratar um cara que ensina instrumento? Sua filha quer fazer balé, você sabe dar aula de balé? Não sei. O que ela vai querer? Você quer que sua filha seja bailarina? Não tem noção ou não? Sim. Sua filha faz balé também? Não, mas é isso. Ela vai ter que querer coisas que você não vai ter como ensinar, não é isso ou não? Certinho. E mesmo que você queira, tipo assim, não ter um profissional, é questão da especialização, né? Nossa sociedade atingiu essa riqueza porque nós nos concentramos a fazer as coisas que a gente é mais produtivo e nem todo mundo tá fiando dentro de casa, não é isso? Então a educação, não só a educação superior, não só o ensino médio, mas até na base, não vale a pena. Você já ouviu falar num cara chamado Hindenburg Melão? É um cara aí que dizem que é o QI mais alto do Brasil, que tem um monte de... É tipo assim, é fato. Tem inclusive associações, vários caras de alto QI no mundo. Pegaram o currículo Lattes dele, era só revista de nível 4, nível 5, porra. Tem provas. Tem provas de sociedades que ele foi aplicado, inclusive por gente de QI, tipo assim, os caras top mundial reconhecem que ele foi o cara certificado mais alto do Brasil. Uhum. Esse cara foi o cara que tirou o QI mais alto da história do Brasil. Pode ter outras pessoas mais inteligentes que ele pode, mas que não fez a prova e se fez e escondeu, não é isso? Certo. Não é que ele é o cara mais inteligente do Brasil, eu não tô dizendo que é. Tô dizendo que ele é o cara mais alto que botou a porra do exame publicamente, não entendeu? O quê? Todo podcast que eu vou, você fala bem teu primo. Não, é isso, não é meu parente, não. Eu encontrei ele pessoalmente 2 vezes, mas é um cara que serve de exemplo. Um cara desse nos Estados Unidos, na Europa, ele ia sumir, ia trabalhar na NSA, na zorra toda aqui, não é isso? Nos Estados Unidos, os grandes gênios, meu irmão, os caras são capturados ou pelo governo ou por alguma grande universidade. É verdade, vai fazer pesquisa numa grande universidade. O governo. E o NSA governo banca dentro das universidades e são áreas que só podem ter americanos, porque tá cheio de indiano, chinês em PhD, são certas áreas, certas universidades. Na Rússia, um cara desse ia ser capturado ou não ia? Pelo governo, por universidade, pela zorra toda. Igual o cara o atleta também é capturado, é verdade. Ele é capturado. Lá no Brasil, o cara é o pica, medalha de ouro, Olimpíada, porra toda, e não recebe apoio nenhum de porra nenhuma, não é isso? Mas voltando. Esse Hindenburg, ele não terminou, salvo engano, nenhuma graduação, nunca fez graduação. Sério, cara? Nunca fez graduação, acho que não terminou o 2º grau e já cursou uns 3 doutorados. Tá, e dinheiro ele ganhou como? Com copy trade. Ele trabalha com copy trade, ele tem aplicativo de copy trade, de métodos quantitativos há uns 12 ou 13 anos, chama Saturno 5, se você quiser pesquisar aí. Ele tem relatórios e tal.
Rapaz, o cara Ele vive... é ele é quantitative Isso, trader, certo? ele tem bot, ele aluga bot de quantidade. Que ele explicou, porra, inclusive o bot dele no... Como é naquele programa que ele foi? Shark Tank. Você não lembra disso, não? Não lembro, não. Inclusive- Eu conheci ele através de você no podcast. E aí depois você foi em outros podcasts só falou de Hindenburg e Melão. Inclusive, eu acho que ele deu mole no Shark Tank, que o cara ofereceu um percentual pela zorra dele, e ele ficou se aputando, não sei o que, eu só dou 10%, não sei o que lá, o cara deu 50%. A resposta que ele deveria dar mais. Você entendeu o que eu tô dizendo? O cara... Pô, mas vai captar 10 vezes Não, mais, mas- vai diluir todo mundo, Sim, mas a porra. questão é a seguinte, se o cara administra 10 milhões de reais e é dono de 100% do negócio, não é isso? Se o cara quer 50%, ele tem que dizer, olha, bicho, se você quer metade da minha comissão, dizendo, comprando a minha capacidade, o meu modelo, o meu trabalho, é porque você tá dizendo que pode captar, não é isso? Certo. Então você tem que captar pelo menos aí, sei lá, 10 vezes. Você tá botando meta no cara que vai te comprar. Exatamente. Puta que... Mas, não, mas vem cá, o cara tá oferecendo o quê? E o ego do cara? Mas Qual o cara é? tá lhe oferecendo o quê? O cara tá lhe oferecendo o quê? Captação, não é isso? Certo. Se você Network, captação network. Você tem um negócio que é gestão de fundos, você já tá tendo lucro há, sei lá, 6, 7 anos na época que ele fez o programa. Mas olha, bicho, eu lhe dou 50%, contanto que dentro de 6 meses você aumente por 10 a captação. Você prefere ter 100% de 10 ou 50% de 50? Ok, volta pra educação. Não é melhor ter 50% de 50 que é 25, não é isso ou não? Hein? A resposta que se ele desse essa, você acha que o cara ia dizer, não, você está me desafiando, não é isso? Pô, mas um cara com ego suficiente para estar no Shark Tank, investindo em outras Sim, mas empresas... o cara pode investir e é cagar. claro que ele não pode vai investir. aceitar um deal desse com a câmera na cara dele, ele perde moral. Como perder moral? Eu disse, não, beleza, se você tá dizendo, se você pode fazer o que você tá dizendo, você vai aceitar. Se você der pra trás, é porque você não tem Mas como aí capital, não. ele vai Hein? virar, vai O quê? virar funcionário do Hindenburg. Não, porra. Se o Hindenburg Pra vendesse... captar. Se o Hindenburg vendesse e o cara não captasse, o Hindenburg perdia metade da renda do cara por Mas é assim que funciona o Venture Capital, cara. Reclama com Deus. Ó, chama covenants, né? Isso quando você faz um contrato de venture capital, as limitações de parte a parte são covenants, né? Certo. É isso. Um cara, por exemplo, e são de parte a parte. Ela Que não em é português é o quê? condições. Um acordo de acionistas. É isso. Tem covenants dentro do acordo de acionistas. Certo. O covenant são condições específicas que tem que ser respeitadas. Por exemplo, você vai receber dinheiro de um anjo, você vai pro Shark Tank desse. Você pode, por exemplo, exigir que ele não invista em concorrente seu? Porra, lógico, porque o cara tem acesso a informação que não é pública, porra. Não, isso não é só pro cara que tá recebendo dinheiro. Tem que ter condição pro cara que tá botando também. Você concorda comigo ou não? Se você tá entrando em minha empresa dizendo que você vai explodir minha captação, que você tem vários contatos pra vender minha porra, não tem que ter uma meta mínima que se você não botar, eu devolvo o seu dinheiro ou não? Ou não, porque ele tá botando dinheiro antes, cara. Não, ele tá botando dinheiro dele mas antes. ele tá botando dinheiro com a promessa, ele não precisa de dinheiro, porra. Se o negócio já tá dando grana, ele não precisa de dinheiro nenhum, ele precisa de cliente, não é isso ou não? Ele já tem uma máquina que tá rendendo. Vai botar dinheiro pra quê? Ele disse que a promessa do cara é aumentar a base de usuários do cara, não é isso? Pra que ele vai querer dinheiro se ele já tem uma máquina de... eu não sei se é verdade. Tem lá... Porque ele faz... no MetaTrader 5, salvo engano. É um negócio que não tem um intermediário. Chega de Hindenburg e Melão, vamos focar no futuro do pessoal que tá assistindo a gente. Tipo, caraca, qual é a solução pra pessoa que viu que a faculdade não adianta em nada? Rapaz... A gente comentou a diferença entre Elon Musk e Zuckerberg ontem, não é isso? Um tem mulher feia, outro tem um monte de mulher bonita com a cabeça meio Inclusive o torta. Elon Musk pulou a fogueira que comeu a mulher do Johnny Depp, que cagou nele, a zorra toda, deu Puta porrada que nele, a pariu, zorra toda, não foi? Não, comeu depois ou antes? Não, ele comeu essa mulher em alta, namorou a porra toda, andou de mão dada, não é isso ou não? Comeu antes. Isso. Antes mas pelo menos quem comer depois não fez podia, merda. Mas não podia ser ele naquela situação ali, sofrendo falsa acusação a porra toda? Podia ser ele. Hein? Podia ser ele. Tá, o que isso tem a ver com a universidade? Vamos comparar outras pessoas, né? Vamos voltar. Hoje a gente fez uma comparação de fuder, não é isso? Da outra vez. De dois caras, né? Inclusive você repensou até se você vai comer ou não a mulher de mãe de sua filha, não é isso? Porque levar pra denominação a mulher, né? A família dela não tem negócio de igreja ortodoxa, zorra toda, ela não é bom, viu, velho? Hein? Até os católicos reconhecem, não é isso? O rito ortodoxo, não é isso? Não é? É bom, viu, velho? Leva uma lembrancinha de Fátima lá pra ver se empurra a mulher na... Como é o nome? Qual é, Volta sua mulher pra... Como é que chama? Pra... Quantas pessoas ao vivo? 3.000 em um canal. Temos 5.000 pessoas ao vivo. Eu quero avisar vocês para se inscrever nesse canal. Aproveitem, se inscreve nesse canal e dê o like. Se você não se inscrever nesse canal, vai vir um fantasma comer o teu cu à noite. E ninguém aqui nessa sala quer
ver você sendo torado por um fantasma espiritual. Então faça o favor de se inscrever nesse canal e dar like. Ontem essa estratégia, o Redcast crescia 700 por dia, ontem 3 mil. Bom, nem acompanhei. Agora você me quebrou. Não botou na descrição, posso comentar aqui qual é o meu negócio? Se você for no X, se você for no Telegram, tem 10 Renato que não sou eu. Tem grupo no Telegram de 40 a 50 mil pessoas que não sou eu, é tudo golpe. O meu é @R38TAO. Bote aí, esse magnata vai botar na descrição. Botaram o Instagram errado? Não botaram Instagram nenhum, não é isso? Não botaram Instagram nenhum, é bom avisar, olha, ou qualquer outro é mentira, não é isso ou não? Caraca, pode crer, não colocaram ontem. E outra coisa que eu queria pedir a vocês é, superchat mínimo hoje é R$100. Então hoje estamos mais democráticos. E vai aparecer ontem. A pergunta garantido, não é isso? Já tem um aí, já tem um aqui, mas hoje, superchat mínimo de R$100. Beleza? Mandou superchat, a gente vai ler aqui. E é isso. Temos um superchat aqui. De quem, Pedro? Henrique Berd mandou 222. Boa tarde, Negão e senhor Renato. Apenas para agradecer pelo legado que estão deixando para a nova geração brasileira. Cara, hoje é a live do legado, tá? Eu tô tentando fazer um máximo pra, segurar o 38 quando ele sai pela tangente pra gente focar realmente no futuro da juventude brasileira. E era por isso que ontem eu queria que você falasse sobre a sua juventude. Porque as pessoas se espelham em você de algum jeito. Então, o que te fez sair da faculdade de Direito, exercer o direito e dizer assim, cara, eu me sinto mais homem, eu sirvo melhor a minha sociedade virando policial, legista, perito criminal? Eu fiz o CFO também. Se eu não fosse... Você não era militar, pô, não chama lá no Rio, também chama CFO. É isso, eu fiz a escola de oficial também da PM. Se eu não fosse civil, eu ia ser da PM. Você é policial civil. Eu sempre tive vocação para ser polícia. Eu não fosse... Pra matar os outros. Não é matar os outros, não é isso? É pra fazer serviço de homem, não é isso? Lembra que a gente conversou de serviço de homem e de mulher? A coisa mais valiosa que uma mulher pode fazer em regra é serviço de mulher. O que é serviço de mulher? É o derramamento de sangue do útero e da vagina. É ímen e útero, não é isso? E o serviço de homem é a coisa mais valiosa que tem, é derramar o seu próprio sangue. Dos outros e o seu. Essa é forte. Você já reparou Vão te chamar de machista. Você já reparou que no crucifixo protestante não tem Jesus e no católico sempre tem Jesus? Ortodoxo não é protestante, né? Geralmente o crucifixo católico... O meu é ortodoxo. Tem o Jesus? Tem o Jesus aqui, ortodoxo. Mas... E geralmente o do católico tem o Jesus e tem o INRI em cima, você já viu? Você lembra qual era essa sentença? Não. Aqui está o rei dos judeus. Aí o Sinédrio Judaico foi falar com o Herodes de Pôncio Pilatos. Pôncio, mas ele não é o rei dos judeus. Aí Pôncio Pilatos, o juiz é foda, né? O cara falou assim, ele podia não ser até ontem, não é isso? A partir de hoje eu escrevi, está escrito, né? Ou seja, até a autoridade romana reconhece que a nobreza de Jesus já existia, mas foi reconhecida através de sentença judicial no momento que ele derramou o sangue. A nobreza vem do sangue. De trabalho de homem ou de mulher, não é isso? Você já assistiu aquele Rock que a Adrian pergunta ao Rock, mas Rock, por que você toma murro na cara, não é isso? Porra, você pode morrer, ficar aleijado. Aí o Rock diz assim, eu não sei dançar, eu não sei cantar, não é isso? Entre ser Ryan Santos e ser... Como é o nome? Como é o nome do cara, o comedor de todo mundo aí, o Neymar? Você preferia quê? Você preferia ser Ryan Santos ou Neymar? Eu preferia ser Ryan Santos comendo o número de mulheres que o Neymar... Não, você é jogador da seleção a zorra toda ou fazer a carreira que você fez? Não, fazer a carreira que eu fiz, é verdade. Porra, você não queria jogar na seleção e depois fazer a carreira que você fez? Você não queria ser o maior jogador da história e tal? Sim. Porra, sim. É isso. Se eu fosse o maior jogador de futebol da história, eu nem precisava fazer faculdade, eu não teria estudado, feito concurso, porra nenhuma. Se eu soubesse dançar, a mesma coisa que o Rock falou lá pra Adrian, se eu soubesse dançar, cantar, fosse herdeiro, isso aqui não ia, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Quem busca a felicidade... Aos 18 anos você viu, não tenho talento nessas áreas aqui, a primeira pra ser dançador do El Chan, pra ser batedor de timbal em trio de Cheiro de Amor. Você falou do El Chan ontem, do Jacaré. O cara que eu comentei aqui, que desafiou o Tenóbio, era o dono do El Chan. O cara botou 50 mil reais pra sair na mão. O cara era sócio do El Chan? Era dono. O cara era o dono. O Beto Jamaico, eles eram funcionários. Funcionário desse cara. Cara, eu ouvi falar isso na Bahia, tem um dono da banda e o cara ofereceu 50 pau pra lutar com o Tenóbio. Tenóbio, 30 anos mais novo, Tenóbio, 20 centímetros maior e não quis, velho. Um político lá da Bahia.
Ele bota pra fuder. É quando tem negócio de. Quando tem o chove, entra esgoto na casa do cara, ele chega lá e aí o governo do PT é bom pra caralho. Diga isso, não é bom, não valeu a pena e tal. Tá igual a Veneza. Faz o L. Isso aí, ele que chega lá na porta da casa do cara, tá igual a Veneza. Diga isso, não tá bom pra caralho sua casa, cheio de esgoto na casa do cara, né? Ah, mas ele bota pra fuder, velho. Mas aí na polícia. Então, você resolveu, Sim. você serviu, quer dizer, você fez direito durante 5 anos, você passou pra polícia com 26 anos. Eu formei em Direito em menos de 4 anos. Eu formei em aproveitamento extraordinário, que chama no LDB. Rapaziada, ele tem sangue azul, cara. O quê? A família dele é portuguesa, espanhola. Aqui Os pais dele têm grana. Ele é branco na Bahia. Se você é branco na Bahia, você, cara, vem de linhagens de donos de escravos ou de imigrantes da Península Ibérica. Nenhum ancestral meu pisou no Brasil antes da escravidão, enquanto existia escravidão. Meus ancestrais, minha família só chegou na Bahia depois que acabou a escravidão, de paterno e materno. Nenhum ancestral você é meu, nem sequer. europeuzaço. Eu Não não tem tenho nem nada preto a no ver. seu sangue. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso Não tem provar nem documentalmente. preto nem índio no seu eu sangue. posso provar documentalmente que eu não tenho nada a ver com escravidão, né? Isso que eu, Então minha é por família isso que o nunca bagulho se da Lei beneficiou com Áurea. isso, não é isso, não. Porra. Eu posso provar documentalmente que eu nunca me beneficiei disso. Não tenho nada a ver com isso, não é isso, não. Aí, eu já te defendi várias vezes. quê? Quando eu fui te defender da Lei Áurea, eu me fudi, Mas cara. o sobrinho da. Como é o sobrinho? Olhães. O cara admitiu Felipe. que tudo que falou era isso mesmo, mas ele faria de novo, não é isso, não? Calma aí. Por quê? Então você é contra a Lei Áurea e o apartheid sul-africano. 1993 É e isso. 1888. É porque é o seguinte: existia uma lei chamada Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre é uma lei com dezenas de dispositivos, inclusive dispositivo de onde ia sair dinheiro pra criar os meninos. Não entendeu o que eu tô dizendo? A lei do Ventre Livre, ela dizia pra onde os meninos iam ser criados. Seria tipo um estado do bem-estar social inserido no Brasil República. Tipo, existiam instituições religiosas e tal. O cara tinha a opção de criar o filho da escrava, que ia ter servitude até os 14 anos. Existia uma série de regras de como é que ia ser a transição. Era uma lei completona. Aí veio uma lei chamada Lei Áurea. Salvo engano, tinha 2 artigos. A escravidão está revogada. Artigo 2, revoga-se todas as disposições do contrário, ponto. Porra, é assim que revoga o negócio, porra? As pessoas vão deixar de ser escravo de uma hora pra outra, e aí? O cara não vai receber nem o escravo vai ser indenizado, nem o dono do escravo vai ser indenizado. Por que o Brasil dependeu a dívida externa existia? Porque não tinha capital, dinheiro dentro do Brasil. Para ter riqueza, são 3 fatores. Conhecimento, que é tecnologia, que aumenta a produtividade, não é isso? Capital aumenta a produtividade? Pra caralho, não é isso? Existe um terceiro fator, que é a demografia. Quanto mais gente, produz mais. Mas é linear, não é isso? Você, de repente, destruiu a maior parte do patrimônio do país, não é isso? Você pegou pessoas que estavam produzindo, só, meu irmão, vá se vire aí, se foda, não é isso? Destruiu as instituições, fazendo a porra todo o caos, não é isso? E só vai aumentar ou diminuir a produtividade? Pois é, foi isso que a Lei Áurea fez, porra. Então a Lei Áurea foi tipo Bolsa Família, que as pessoas não estão trabalhando. Pior, porque nem deu dinheiro ao cara, não deu nem... O certo era dizer, olha, bicho, a partir de hoje, todos os donos de escravo podem escolher 2, 3 hectares para cada escravo em algum lugar que seja terra pública, vai inscrever em tal lugar. Cada pessoa que está sendo solta pode ocupar livremente terras públicas, se você comprovar que você... Não é isso que pode invada, Que foi meu o irmão. sistema americano, Porque- 2 acres and a mule. Esse aí é o mas sistema americano. não era invadir, não era invadir qualquer um. O negócio de 2 acres e namulo, você fazia uma inscrição no estadual, que Sim, o cara indicava sim. onde era. Acho que no Brasil podia ser mais, meu irmão, invada, não é isso ou não? Pode ir, vai, Isso, vai. invada essa porra aí. É isso. Esse negócio dos Estados Unidos durou uns 50 anos, que era o homestead. Só, meu irmão, se a terra que for liberal, vai meta bronca, não é isso ou não? Isso aí é. O Brasil tem mais terra pública do que privada hoje. Se Que tiver, isso, cara? nem um 25% do território é utilizado, velho. Se o Brasil hoje tivesse o dobro de terras cultivadas, ia ser ruim ou bom pra gente? Então você é a favor da reforma agrária, você é um comunista. Reforma agrária é com terra do governo, com certeza. Privada não, não é isso? Ah, tá. Ou não? Reforma agrária é com terra que tá na mão do governo sem produzir porra nenhuma, não é isso? Por que o governo, por causa de Ibama, por que o governo segura a terra? Porque não são Ibama, privadas. isso? Tem estados americanos que 80% da terra é do governo federal. Nem o estado não tem como fazer merda nenhuma. Que isso, cara? É. Não, isso é terra federal. Não tá à venda, não. Que área 51, tipo... Não, tem áreas que não é merda nenhuma. Tipo, não é só no Brasil, não. Tem um monte de país que a área não tem dono privado. Igreja Católica. A Igreja Católica já diminuiu Também pra caralho, era mais as terras, enfiteuse, né? né? A maioria a Igreja Católica fazia um negócio chamado enfiteuse, que tá extinto no Código Civil atual, que ele fazia um contrato de aluguel, que o cara pagava uma quantidade anual que ninguém pagava, que era só uma transferência, e tinha tipo passe quando você transferia o imóvel. E isso tá em extinção. A Igreja Católica não deixava a terra parada no Brasil, não, geralmente fazia regime de enfiteuse. Cara, falando em Igreja Católica, hoje de manhã, acordei cedo, fui com o Pedro pra Fátima. Pô, eu também fui lá. Fui de manhãzinha, a gente pegou a missa das 11. Tá Cara, tendo essa semana o negócio da vela, você viu de noite? É isso. Não, à noite eu não voltei agora. Mas sua mulher, os pais dela são vivos? Eu não quero falar sobre isso. Mas é bom, viu, você levar na igreja, viu? Beleza. Procura a denominação dela aí, viu? A filha na igreja é mais fácil que fora da igreja, né? Não? Sim, sim. Fomos a Fátima hoje.
E a minha maior observação de Fátima, duas maiores observações. Primeiro, cara, é o ponto mais energético da Europa. É o lugar onde mais tem paz e os caras estão de acordo aqui. É impressionante o quão bem se sente naquela praça, naquele lugar. A segunda coisa foi que na missa de 11 da manhã... alto, bicho. Ninguém nem fala alto ali, porra. E a Disney, é a Disney. Do velho. Do católico, é a Disney do velho. Porque né? tem uma coisa acontecendo aqui, aí você vai, entra numa fila pra acender a vela, aí você entra numa capelinha, depois você entra na outra fila, tem as compras, e aí você vai, entra na fila de ver o túmulo dos pastorinhos, e aí quando você termina isso, já tem uma outra missa em francês, é uma Disneyland. Aí como você falou, de velho, eu tenho 35 anos. Eu era a segunda pessoa mais jovem da missa, que tinha 1000 pessoas na missa, e a pessoa mais jovem foi meu produtor, estagiário, o meu assessor aqui. Quantos anos você tem, produtor? 24. Ele tem 24. Cara, isso me deu uma preocupação grande do fim do cristianismo na Europa e no mundo. O camarada ali falou que não. Eu quero saber a sua observação de Fátima no dia de hoje. Mas o Garanhão que disse que não, é um cara que tá aberto à vida e tem uma família numerosa. As aborteiras... Esse aqui? É isso. As aborteiras... É comedor de gente, ele? Rapaz, ele bota pocando dentro de casa. Mas dentro de o quê? É isso. Se você pegar uma mulher... Chama de garanhão, caraca. É isso. Todos os animais que estão inteiros são garanhões, não é isso? Ah, entendi. Existe garanhão e castrado, Rio, garanhão é o cara que come muita isso. gente. Garanhão é o cara que tá inteiro, reprodutor, não é isso? Que Tá. não reprodutor, Na Bahia não. é isso, tá. Não, no beleza. mundo, não é isso? A definição de garanhão é um animal inteiro, não é isso ou não? Pra mim, garanhão é o cara que bota a boca no literalmente, come Que a função todas dele é as correr, éguas, produzir. é o comedor do bando. É isso. Na pecuária, né? O animal inteiro, que não é garanhão, é rufião, né? Você já ouviu falar em Boi rufianismo? rufião, que ele monta ali em cima, não tem pau, mas Não, ele tem deixa pau. a vaca, Ele tem deixa pau, a mas vaca os caras bem... tiram, ele deixa o rufião apanhando, até ele conseguir meter. Quando a vaca deixa, tira ele e traz o garanhão. Eu já vi isso Tem daí, um crime né? no Código Penal chamado rufianismo, que é o crime de você não trabalhar e botar sua filha e sua mulher pra se prostituir e viver disso. Chama Rufianismo, que é no o Código quê? Penal. Você viver da Cafetinagem. prostituição. Cafetinar especificamente sua Da filha e sua família, mulher. isso é pior. rufianismo. É um grau mais baixo de cafetão, não é isso? Sua própria filha e sua mulher é de lascar, não é não? Hein? Vai voltando. Você prefere Do que- comer sua filha ou uma cabra? Cabra. Ele Cabra. Cabra é essa alta. deu polêmica ontem. Cabra é alta, velho. Mas sua filha, você tá maluco, porra? E a sua mãe? Se eu comer a Você cabra... come sua mãe se eu ou comer a come a cabra, eu cabra? tô fudendo a vida de mais quem? Só a minha, né? É um crime sem vítima. Por exemplo, o negócio que você É me um crime. perguntou... Comer a cabra é um crime sem vítima. É isso, eu tô me destruindo. Eu tô me destruindo, mas voltando. Vai pegar uma lixeira no pau? Uma pergunta que você fez ontem, que eu só respondi metade, foi a seguinte: você perguntou assim, seu filho trans cortando o pênis ou ladrão traficante, né? Você não teve essa pergunta Aí ontem? você falou, veja bem, depende. Isso É. depende. Porque é o seguinte, eu respondi a primeira parte, mas não a segunda. Se ele for só traficante, sem matar trabalhador, traficante, né? Traficante é um empreendedor, crime sem vítima, não é isso ou não? Certo. Ou não? Se o cara só vender e comprar sem matar inocente. Agora, se o cara for um latrocida, eu prefiro o trans, que ele corte o pau e ele mesmo morra sem levar trabalhador no meio, velho. Ladrão, Porque é assassino, ele o cara que o cara que mete a arma, o cara entrega E- o celular e e ele fode ainda os atira, outros. eu prefiro que ele corte o pau do que sair matando o trabalhador, velho. Mas Porque ele se- leva vários caras pro Mas inferno, não é se isso ou ele não? for um Hein? trans Ou não? que influencia outras pessoas a serem Não, estuprador, trans. pedófilo? Se Não, o cara não, cortar não, o pau, não. ele não tem mais como ser estuprador, pedófilo, não é isso ou não? Não, mas ele pode ter muitos seguidores na internet Não, o cara e seguiu porque influenciar quis. pessoas O cara seguiu porque a quis. virarem trans e O cara cortar o seguiu pau porque fora. quis. Influenciar uma coisa, dar um tiro na cara de um trabalhador. Jesus ali Isso não é naquela outra. Pô, tem um cara, inclusive, bronze, tem a Sociedade de São Pio Cara, X. não parece uma igreja aquilo ali, parece Um órgão uma público. sala de conferência. Um órgão público. Parece uma sala de conferência, um lugar de vereador, uma câmara órgão de público, vereadores. é. Parece. Caraca, pode crer. Parece uma igreja universal do Reino de Deus. Não. É o quê? Pós-Vaticano? A Igreja Universal tem elementos, seria uma coisa que tem elementos, inclusive, de judaizante, né? Isso tem, como é que chama? Estrela de Davi. Hoje em dia eles estão botando um monte de coisa lá na frente, né? Isso como se Cara, fosse eles um- adoram os judeus mesmo. Tipo, eles. Em regra, existem exceções, mas o protestante, em regra, é sionista e o católico, você vê isso pra caramba aqui em Portugal, em regra, é anti-judeu, não é isso? É anti-sionista, não é isso? Cara, o protestante, ele é. Ah, ele tá discordando de Em você. regra. Tem exceções, mas em regra é isso aí. Quer dizer que o. Houveram papas que protegeram os judeus, inclusive, protestante- pra proteger os livros do Caraca, o Antigo próprio Testamento, Tucano né? falou isso. Ele falou que a reforma de Martim Lutero teve dedo de judeu ali no meio. Não sei dizer, eu não entendo disso. Ok. Então o protestante tá mais colado com o sionismo e o Não, católico, em regra, ele se você for na igreja evangélica, a chance de você encontrar uma bandeira de Israel é maior ou menor que na igreja é católica? maior, é verdade. Hein? Esses protestos todos de Bolsonaro, quando você vê um cara com a bandeira de Israel, se ele não for judeu, é protestante, não é isso? Inclusive por quê? Porque a maioria dos protestantes, eles não querem morrer.
Eles querem que Jesus volte. Você Certo. gostaria de morrer ou você quer que Jesus volte aqui e você tem o mesmo destino de Enoque e Elias e suba direto sem morrer? Quando que Jesus volte? Jesus volte, eles querem que Jesus volte, mas para isso eles acreditam que tem que haver a reconstrução do terceiro templo e todo mundo fazer guerra contra Israel, que são coisas que dependem de Israel existir, não é isso? Para isso Israel teria que ser defendido, não é isso? Porra, a gente tá falando de tudo. Vamos voltar aí em Fátima, volta em Fátima. Porque isso é pesado falar em público, porra. Ok. Vai desmonetizar o canal, vai derrubar. Porque falar de volta do terceiro templo? De destruir o Estado de Israel, essas Não sou. porra aí. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu não sou contra nem a Entendi, favor. mas tipo, vamos matar Ok? isso daí, vamos segurar, Sim. senão a gente se empolga Não, a gente demais. não falou nenhuma opinião aqui antissemita, nem nada disso, não é isso? Porra. Então é um fato estatístico. A gente falou um fato estatístico. É mais fácil você achar uma bandeira de Israel dentro da igreja evangélica do que da igreja católica. E se você for, especialmente em países como Portugal e Espanha, os regimes, inclusive os regimes aqui, que eram mais católicos, eles